Tudo bem? Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas. Aos domingos temos estudado o livro de Lucas para entender o contexto histórico, como aplicá-lo hoje, porque queremos ser transformados pela palavra, cada dia mais parecidos com Jesus. Nós não queremos simplesmente ir à igreja, nós queremos entender a palavra de Deus e aplicar no nosso dia a dia, de forma simples, brincando, conversando. E essa semana vamos ler Lucas 18. Pega sua Bíblia e vem comigo. Lucas 18:1 começa com a parábola do juiz iníquo. E diz assim no versículo 1: Jesus lhe contou uma parábola, ou seja, uma história, presta atenção, mostrar que você deveria orar sempre e nunca desanimar. Então, antes de ler a parábola, você já sabe que vocês deveriam orar sempre e nunca desanimar. Não preciso nem ler a parábola, mas vamos prestar atenção na parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava. As viúvas eram pessoas que eram excluídas da sociedade, porque elas não trabalhavam e muitas não tinham quem as sustentasse. Então, na sua grande maioria, elas eram muito pobres. E a viúva dizia: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me, ou seja, que ela continue aqui me provocando. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, a que ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo a vocês que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então Jesus está falando, se até esse juiz iníquo, esse homem mau, prestou atenção nesse pedido só para ela não incomodar, você não acha que Jesus, que é o outro oposto, Deus que é o oposto, não vai atender aquilo que os filhos dele pedem? Nós não estamos pedindo algo para Deus, implorando para que ele nos escute. Nós estamos conversando com o nosso Pai. Lembra que os discípulos pediram para Jesus ensinar e ele fala: Pai. Você não pede para o seu pai as coisas dizendo: Pai, pelo amor de Deus, me passa o sal. Você pede: Pai, me passa o sal. Porque você conhece seu pai, você sabe que seu pai vai atender o seu pedido. E é isso que Jesus está deixando claro aqui. Mas é importante lembrar que não desista de orar. Mesmo que para você pareça demorado, pode ser que é um processo em que você está sendo treinado, santificado, em que você está aprendendo. Mas quando Jesus voltar para nos buscar, você vai ter desistido ou Jesus vai te encontrar orando? Pense nisso, como tem sido a sua vida de oração. E aí, versículo 9 diz: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, alguém importante, conhecia a lei. E o outro era publicano. O publicano era um judeu que passou a trabalhar para os romanos colhendo impostos. Então era alguém que foi um traíra, virou a casaca, né? O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Olha que oração linda, né? Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando de pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que desceu justificado para a sua casa, que este desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós já estudamos no último capítulo que tudo que temos é graça. Nós não merecemos nada. Nós merecemos a morte por causa do nosso pecado. Então, independente de qualquer coisa que aconteça, nós somos pecadores. Nós não estamos atrás de mérito. Tudo que temos é graça. Reconheça isso. Tanto que Jesus continua:
trazia também as crianças a Jesus. Lembra, as crianças nessa época não eram nem contadas, tá? Só eram contados os homens acima de 30 anos. E eles estavam trazendo para que Jesus as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Tipo, para de atrapalhar o mestre aqui, né? Vocês estão fazendo muito barulho, muita bagunça, sai daqui, né? Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nela. Nós precisamos entender que tudo que nós recebemos de Deus é um presente. Mas muitos de nós sequer sabemos receber um presente, porque a gente acha que a gente merece e sempre merece mais. Agora eu te pergunto, quando você dá um presente para uma criança, a criança vai receber e fala assim, não, não precisa não. A criança vai agradecer, ela vai receber. Nós devemos ser como crianças, que vamos receber o cuidado de Deus, o presente de Deus, e vamos entender que estamos ganhando porque Ele é nosso Pai, não por nada do que eu sou ou pelo que eu dou, mas porque Ele é nosso Pai. Que você possa ter um coração como criança, que descansa nos braços do Pai, que conversa com o Pai, que leva os problemas com o Pai, mas que também recebe do Pai amor e cuidado. Pare e pense. Você tem orado de si para si mesmo, como esse fariseu, ou você tem orado nos braços do Pai como uma criança que pede algo para o seu pai? Nos vemos na quarta. Até mais.